aquilo que nós necessitamos muitas das vezes. Porque às vezes é necessário vir uma campanha como essa para nos despertar, para que nós possamos entender: será que eu estou orando ao meu Pai em secreto? Será que na minha casa eu estou sendo o alicerce da minha casa? Se eu tenho orado ao Senhor todos os dias pela vida dos meus filhos, dos seus filhos, pela vida da sua esposa, do seu marido, pelas suas causas? E a Bíblia vai dizer através desse versículo que todo aquele, quando for orar em secreto ao seu Pai, ou seja, você vai derramar a sua lágrima lá, você vai se derramar na presença dele no secreto, onde ninguém vai ver, mas ele vai te recompensar publicamente, onde pessoas vão achar que é coincidência o teu milagre ter chegado, onde pessoas vão achar que a resposta que tu procurava, que chegou na tua vida, é sorte, mas não é a resposta da sua oração. Então nessa noite nós vamos falar sobre 3 orações no secreto que mudaram o que ia acontecer, o que estava acontecendo e que mudava a sua vida. Amém? Eu acredito e creio que nesses últimos tempos nós, crentes cristãos, temos muitas das vezes terceirizado a nossa fé. Como assim? Muitas das vezes a gente não consegue mais acreditar na nossa oração. A gente consegue acreditar que se o pastor orar, a gente vai ficar curado. A gente consegue acreditar que se a irmã orar, a milagre vai acontecer. Mas a gente tem se esquecido da nossa oração, do poder que há nas nossas mãos. Assim como elas têm a autoridade de orar para expulsar o demônio, assim como temos a autoridade de orar e a enfermidade ir embora, todos nós temos essa capacidade. Mas o que diferencia um do outro é a sua intimidade com Deus. É o tanto que você conversa com Ele, o quanto você tem intimidade com Ele, para que na medida que você ore, Ele ouça a sua oração e venha e faça acontecer. Então, nesses últimos tempos, nós temos visto pessoas acreditarem mais em pregadores, acreditarem mais em louvores, acreditar mais em profecias do que na sua própria oração. Porque deixam de orar dentro do seu quarto, porque deixam de orar dentro da sua casa, para estar correndo de um lado para o outro, atrás de revelação, atrás de oração, atrás de milagre, atrás de cura, sendo que há resposta, sendo que a solução está bem pertinho de você, na sua casa. Basta você querer, basta você se posicionar, basta você começar a guerrear dentro do seu lar, dentro da sua casa, que Ele vai te recompensar publicamente. E o primeiro ponto que nós vamos falar é que no secreto, Deus ele vai te dar o livramento. Como assim? A gente sabe muitas das vezes algumas coisas que a gente vai passar, como por exemplo uma cirurgia, como por exemplo um momento difícil que porventura a gente venha passar, se a gente fica desempregado, meu Deus, como é que eu vou pagar essa dívida, isso e aquilo, mas Deus ele nos dá o livramento enquanto nós oramos em secreto, quando nós estamos ali apresentando a Ele as nossas causas. Então no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, vai relatar um momento onde o servo do Senhor vai passar por um momento difícil da sua vida. Nós vamos ler somente o versículo 10 e eu vou explicar um pouco mais. Vai dizer assim: Daniel, pois, quando soube, bota na nova linguagem de hoje, fica mais bem explicado. NTLH, por favor. E aí ele inventei. Nova linguagem de hoje. Nova linguagem de hoje. Tá bom, deixa nessa aí mesmo. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Escute, Daniel, como nós bem sabemos, era um jovem sábio, que foi levado escravo
para a Babilônia. E ali ele passou por várias etapas, mas o que eu quero falar é sobre esse momento que ele vai viver. O rei Dário, ele escolhe 120 líderes para liderar um exército e escolhe 3 que vão liderar esses 120. Um desses 3 é Daniel. E Daniel, ele passa, juntamente com esses 3, a liderar esses 120. Só que Daniel, ele começa a se destacar. Ele começa a se sobressair aos outros 2, ao ponto de o rei pensar em colocar ele como governador, como depois do rei, ele ser a pessoa mais importante do reino. E isso criou ódio, criou raiva no coração daqueles outros 2, que em vez de olhar para aquele que estava se destacando, buscarem melhorar, buscarem fazer aquilo que ele estava fazendo para também crescer, e não criaram ódio, criaram raiva, tiveram inveja dele. Daniel, ele não ligava para isso. O que Daniel fazia todos os dias, 3 vezes ao dia, era orar ao Senhor, como nós acabamos de ler. E era algo de costume. Então esses 2 homens que viam Daniel crescer, se sobressair, eles começaram a tramar algo para derrubar Daniel. E eles procuravam na sua vida, procuravam na sua casa, procuravam em todas as áreas possíveis, eles não encontravam brecha. E a única brecha que eles encontraram de tentar fazer com que o rei ficasse ou ordenasse algo contra ele foi através da sua religião. Então esses 2 tiveram a seguinte ideia: vamos fazer com que o rei assine um decreto onde ninguém pode orar a nenhum outro Deus a não ser o rei, ao Deus do rei. E eles conseguiram dilubriar o rei Dário e assinou aquele decreto. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E não era um decreto que ia mudar, não era um decreto que ia fazer com que Daniel parasse de orar. Então o rei assina um decreto que aquele que orasse a outro Deus, a não ser o Deus dele, seria jogado na cova dos leões. E como no início do versículo vai dizer que ao saber que Daniel foi para sua casa e foi orar, ele podia orar pelo decreto do rei? Não. E ele sabia que se ele orasse, ele poderia ser jogado na cova dos leões. Mas isso não parou ele, porque ele acreditava, sabia quem era o seu Deus. Então, em meio a essa dificuldade que ele poderia enfrentar, e que ele talvez até saberia que ele ia enfrentar, porque os outros 2 sabiam a rotina dele, sabiam como era a vida dele, sabiam que ele orava 3 vezes ao dia. Tanto é que o versículo vai continuar, e a história vai dizer que quando Daniel foi orar, os 2 chegaram a ele, pegaram ele orando, e consequentemente levaram ele para a cova dos leões. Talvez nesse momento Daniel poderia pensar: meu Deus, eu oro ao Senhor 3 vezes ao dia, eu faço tudo conforme o Senhor ordena, tudo conforme o Senhor quer, por que eu vou passar por isso? Mas eu não acredito que ele tenha feito isso. Talvez ele tenha ido para o seu quarto, sabendo do decreto, e orado só ele e Deus, no secreto: Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu acredito no Senhor, e não é um decreto que vai me parar. Se eu precisar passar pela cova dos leões, eu vou passar, e se for da tua vontade, eu vou viver, para que o Senhor venha ser glorificado através da minha vida. E talvez tenha sido essa oração de Daniel com Deus pedindo livramento. E como o versículo diz lá, que eu falei para vocês, ele orou no secreto, só ele e Deus. E ele foi lançado na cova dos leões. E o anjo fechou a boca dos leões e ele não morreu. E Deus foi glorificado através da vida dele, publicamente, onde todos viram que o Deus dele livrou ele da cova dos leões. Então não é porque uma dificuldade que você possa passar, que pode vir, que vai tirar você da presença do Senhor, e vai fazer você desistir, vai fazer você parar. Não é uma dificuldade que possa vir, que vai fazer você desviar do caminho. Mas você tem que entrar no seu quarto, não somente no seu quarto, como o pastor bem falou, mas no secreto, só você e Deus, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai te responder, porque é isso que Ele quer. Mas o que muitas vezes acontece é que nós estamos desnutridos espiritualmente. Como assim? Porque eu acredito que você não consegue passar
um dia, 2 dias sem comer um alimento na sua casa. E de 80% a 90% das vezes que você se alimenta é na sua casa, certo? Uma vez ou outra você vai no restaurante, no lanche, e entre outras coisas, mas você é nutrido na sua casa, e todos os dias você toma um café, você almoça, você merenda, você janta. Da mesma forma é a nossa vida. Nós precisamos orar na segunda-feira, precisamos orar na quarta-feira, na terça-feira, na quarta, aqui todos os dias nós precisamos orar para nos alimentarmos. E quando chega no culto como hoje, de terça-feira, de quinta-feira, de domingo, é como se a gente estivesse indo num restaurante onde o alimento é mais refinado, onde a comida é um pouco melhor, é um alimento que vai sobressair é o que você todos os dias se alimenta. E é dessa forma que nós temos que enxergar. Nós precisamos nos alimentarmos todos os dias. Nós só conseguimos nos nutrir, nos alimentar se nós todos os dias orarmos ao Senhor, apresentarmos a Ele a nossa causa, apresentarmos a Ele aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então que nós não possamos desanimar, nós não possamos nos entristecer, porque a dificuldade sempre vai acontecer, porque luta sempre vai ter, porque batalha nós vamos sempre enfrentar todos os dias. A nossa vida é feita de altos e baixos. Existe momento que a gente está bem, existe momento que a gente está ruim, mas o tempo bom passa, assim como o tempo ruim também passa. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar crendo, acreditando. A gente se desanima porque a gente não conhece o nosso Deus muitas das vezes, não sabe quem é o nosso Deus, nunca ouviu a voz do nosso Deus, e a gente acha que Deus vai falar conosco somente através das irmãs. Não, Deus quer falar com você no secreto. É lá que Ele quer falar com você. É lá que Ele vai te alimentar, que Ele vai te fortificar. É lá que a sua fé vai se renovar. Porque é assim que a nossa fé ela vai sendo fortificada. E a gente apresentando o Senhor a nossa causa e Ele respondendo. Quantas e quantas vezes eu já não orei, eu apresentei ao Senhor a minha causa. E quando ela se concretiza, eu fico ainda mais animado, eu fico ainda mais feliz, eu fico ainda tendo mais certeza no Deus que eu confio e creio. E a segunda parte, o segundo ponto que nós vamos falar é que no secreto, Deus ele soluciona o nosso problema que estamos enfrentando hoje. Porque muitas das vezes a gente passa tanto tempo com o problema, com tanto tempo sem saber o que fazer com esse problema, que ele nunca é solucionado. E aí eu te aconselho, começa a orar na tua casa, só tu e Deus, no teu secreto, todos os dias, te alimenta, fala com Ele. Eu quero ver se Ele não vai te fortalecer, eu quero ver se Ele não vai ouvir a tua oração. Ele vai te entregar a resposta no tempo certo e na hora certa, e todos saberão e verão, porque Ele diz que publicamente você será recompensado e todos vão ver a sua conquista, a sua vitória. Então no secreto Deus ele te dá a solução do teu problema. E uma história que eu gosto sempre de falar, que é dessa mulher que passou por muitos anos com esse problema de ser estéril. Essa mulher que tinha o desejo de ter um filho e ela não conseguia, por muitos e muitos anos ela passou, talvez frustrada, amargurada e entristecida. E essa mulher, ela é mulher de Eucana. Ana, uma mulher que todos os anos subia ao templo com o seu marido, com a concubina do seu marido, todos os anos ela dava filho para ele, e por muitos anos ela subia triste, amargurada. Por quê? Porque ela tinha um problema para solucionar, ela era estéril, ela queria ter um filho, mas não conseguia. E a Bíblia vai dizer que por muitos anos eles subiram. Eucana, Penina e Ana, os seus filhos e filhas. Então eu acredito que tenha sido mais de 3 anos, 5 anos que Ana subia ao templo sem nenhum filho, só vendo a concubina ter filhos. E o problema dela só ia todos os anos ali. Todos os anos o problema dela estava ali. Mas teve um dia em que só ela e Deus
ela se prostrou e começou a chorar sinceramente ao Senhor, com o seu coração contrito, com o seu coração verdadeiramente sincero ao Senhor. E não era gritando, não era falando alto, não, ela falava e não saía nada da sua boca, mas o seu coração, as suas lágrimas derramadas, e Deus ouviu a sua oração. Para você ver que talvez não era costume dela orar dessa forma, foi que o sacerdote ali viu ela e achou que ela estava embriagada. Se fosse algo comum, se fosse algo que era natural, todos os anos ela fazia aquilo, ele já saberia que ela estava orando, ele já saberia o que ela estava fazendo ali, pedindo ao Senhor. Mas naquele ano ela decidiu orar no secreto do Senhor, porque eu acredito que ela saiu ali da presença do seu marido, ali das pessoas, e foi para um canto e começou a orar. Porque na maioria das vezes eu sou assim, também você seja assim. Não é de uma hora para outra que a gente chega aqui e começa a orar, espernear, talvez a gente sinta vergonha. Geralmente a gente procura um cantinho, procura um lugar onde ele se sinta um pouco mais confortável, um pouco melhor, e ele começa a derramar as suas lágrimas, começa a abrir o seu coração para o Senhor. E essa oração que ela fez mudou o cenário da sua vida. Mudou a sua história, porque a partir dali, daquele momento em que ela fez essa oração sincera ao Senhor, só ela e Deus, no ano seguinte, lá estava Ana com seu filho. Algo que era impossível aos homens acontecer. Uma mulher estéril não podia ter filho, e somente Deus para fazer os milagres impossíveis. Mas para ele fazer esse milagre, ele precisou que um dia ela estivesse lá orando, se derramando, sendo sincera na presença dele. Então é isso que Deus ele quer de mim e de você. Sejamos sinceros quando estamos na presença dele. Não orar somente da boca para fora, não somente jogar palavras ao vento, mas sim abrir o seu coração verdadeiramente, porque Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você faz no seu dia a dia, Deus sabe o que você tem feito na sua casa. Ele sabe daquilo que eu e você precisa, Ele sabe. Mas o que Ele quer é que a gente abra o nosso coração para Ele, que a gente fale com Ele, apresente para Ele o nosso problema, e Ele sim, Ele passa a operar e a fazer. Porque é assim que Deus age. Porque se Deus simplesmente só solucionasse o nosso problema sem a gente orar, sem a gente apresentar a Ele, talvez você achasse que era coincidência que o seu problema não tenha sido solucionado. Talvez você achasse que foi algo do destino que tivesse acontecido. Mas quando você ora e apresenta aquilo, concretiza, você entende, foi Deus que respondeu a minha oração. Então é dessa forma que Deus ele age na minha e na tua vida. Então não desista, não pare. A partir de hoje saia daqui com o desejo no coração de se aproximar mais dele, com o desejo no coração de apresentar a Ele as suas causas. Não é da noite para o dia que Ele vai solucionar os seus problemas. É com persistência, é perseverando, é crendo, acreditando que a sua oração move montanhas. Não é só a oração do pastor, não é só a oração dos obreiros. A sua oração tem muito poder, muito efeito. Entenda isso, que você tem potencial, você tem poder. Mas muitas das vezes a gente está se acovardando, a gente está se amedrontando, e só está crendo na oração dos irmãos, só está tendo fé na oração dos irmãos, porque a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não consegue. Mas Deus ele vem através dessa campanha dizer que se tu for para o secreto, tu vai passar a ter mais poder, tu vai passar a ter mais intimidade, tu vai passar a ter mais comunhão com Deus, e Ele vai ouvir a oração. Então não desanime, não pare, porque o que Ele quer é te ver bem, o que Ele quer é solucionar o teu problema. Qual é o pai que quer ver o filho passando dificuldade? Mas para isso você precisa buscar, para isso você precisa descer, para isso você precisa criar raízes. É no seu quarto, você começa a diminuir, a criar raízes no campo. Quanto mais raízes você cria, por mais tempo de raízes você tem, quando começar a brotar, quando começar a crescer, não vai ter vendaval, não vai ter vento, não vai ter tempestade que vai te derrubar, que vai te parar.
Porque é isso que acontece. E no terceiro e último ponto, e é um dos que Deus mais falou comigo, é que no secreto Deus ele fala com você. Irmãos, quando eu vejo a história de Moisés, é muito tremendo. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Vamos ler os versículos de 33, 7, só para você entender que no secreto Deus ele fala com você e você fala com ele. 33, versículo 7. Sempre que o povo de Israel acompanhava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. Quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Acho que não era assim não. 11, bota 11. 33, 11. Isso. 33, 11. Só o comecinho vai dizer assim, ó. O Senhor Deus falava com... Agora bota no 12. 33, 12. E agora... Moisés disse a 14. Deus 15. Então Moisés, está vendo aí? Isso é o que? Nada mais é do que um diálogo, que uma conversa. E Moisés era acostumado já praticamente a orar ao Senhor no monte, onde ele conversava como se conversasse com o seu amigo, como alguém próximo, claro que com temor. Mas Moisés, ele tinha essa intimidade com Deus. E era no secreto que ele falava com Deus, não era no meio do povo. Ele saía do meio do povo, subia o monte lá em cima para falar com Deus. E Deus falar com ele. Para você ver o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus, que Moisés falou para Deus, na verdade Deus falou para ele ir com o povo. E Moisés disse, não, nós não vamos não. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Nós só vamos se o Senhor for. Já pensou, irmão, alguém falar isso para Deus? Ter essa conversa com Deus? E continuando a conversa, ele vai dizer assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua face. Olha que nível de intimidade que ele tinha com Deus. E Deus com ele, porque Deus falou, tu não pode ver o meu rosto, mas tu vai ficar no lugar onde tu vai ver de costas. Era o máximo que Deus podia fazer por ele, para que ele não morresse. Então todas as vezes que Moisés subia ao monte, saía do meio do povo, deixava todo mundo lá, ia para o monte, ia conversar só ele e Deus. Deus falava com ele e ele falava com Deus. De tanto ele subia ao monte, que ele tinha esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Não é do dia para a noite que você vai começar a ouvir a voz de Deus. É com consistência, é com perseverança, é com o coração aberto. E eu tenho certeza que no dia que você começar a conversar com Deus, a ouvir a voz dele, você nunca mais vai querer largar a sua fé. Você nunca mais vai querer parar. Você nunca mais vai querer sair da presença do Senhor. Porque é muito bom se ter essa sensação, ter essa experiência com Deus, porque ela te fortalece. Porque ela te faz ficar mais firme, porque você entende que você tem um amigo, que tem um pai que está com você em todo o tempo, que está te ouvindo que está te respondendo. Eu lembro que uma vez eu orava ao Senhor e eu já, de tanto orava e nesse dia eu já estava muito cansado. Aí eu sentei na cama e falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo mesmo? O Senhor está aqui comigo? Porque eu oro tanto, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? E eu conversava com o Senhor. E aí quando eu cheguei aqui, a única coisa que o Senhor usou, acerta aí para falar comigo foi assim, eu te ouço. Irmãos, isso fortalece a nossa fé. Isso revigora a nossa força. Porque Deus, ele responde a oração. Deus, ele está com os ouvidos prontos a nos ouvir. Ele está com as mãos estendidas para nos receber. Ele quer ser teu amigo. Ele quer solucionar o teu problema.
Ele quer te dar o livramento, Ele quer te ver bem, mas para isso você tem que querer. É você que tem que querer abrir mão das redes sociais, que é o que mais tem tirado o nosso tempo, que é o que mais tem tirado a nossa atenção. A gente muitas das vezes diz que a gente não tem tempo, mas quando a gente chega em casa, chega no trabalho, a gente pega o celular e passa 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, vai ver, já é meia-noite, 1 hora, vendo redes sociais, vendo WhatsApp, e a gente diz que não tem tempo. Mas a gente só quer arranjar desculpas e mais desculpas. E aí quando a gente mais se distancia de Deus, mais Deus fica longe da gente. Porque não é Deus que se afasta da gente, é nós que vamos se distanciando dele. É nós que vamos ficando mais longe dele. Como é que se eu me distanciar do meu Criador, do meu Pai, como é que eu vou ter vontade de chegar até aqui na casa dele? Como é que eu vou ter vontade de estar servindo a Deus? Como é que eu vou ter a alegria de estar servindo o meu Senhor? Se eu nunca ouvi a voz dele, se eu nunca nem falei com ele, se eu nunca muitas vezes nem senti ele. A gente passa anos e anos e se acomoda com isso. Mas eu acredito que nessa noite você vai sair daqui com um pensamento diferente. Eu acredito que nessa noite você vai passar a orar mais. Porque só é assim, o único método, o único jeito de você falar com Deus é você orar. É o único jeito de você atrair a atenção dele, é orar. Dobra o teu joelho, abre o teu coração e começa a conversar com ele, começa a falar para ele. E não adianta você falar mentiras ou tentar falar algo que não seja aquilo que realmente você sente, porque ele conhece o nosso coração. A gente vai estar enganando nós mesmos. Se nós precisamos de solução, se nós precisamos de problema, é ele que pode nos ajudar. Então, porque se alguém que pode me ajudar, por que eu vou mentir? Por que eu não vou me abrir logo? Por que eu não vou logo buscar? Por que eu não vou fazer alguma coisa? Por que eu vou ficar postergando algo que eu poderia resolver logo? O problema é que para você pode ser impossível, pode ser distante, mas para Deus ele pode resolver num piscar de olhos. Mas acontece que a gente não tem mais ser desejosos de estar na presença do Senhor, na nossa casa. Muitas das vezes a gente não tem força mais nem de chegar até na igreja, aqui na casa do Senhor, onde era para sermos alimentados de um banquete. Acabamos entrando e saindo da mesma forma. Onde aqui no culto de oração só era para você fazer aquilo que você já faz na sua casa. 15 minutos de oração, para quem não ora, é uma eternidade. Mas para quem ora, é tão rápido que você nem vê o horário passar. Eu sei porque no período que eu estava orando no propósito jovem de 30 dias, botei só 15 minutos, nós botamos 15 minutos só de oração, e eu orava, e eu começava a conversar com Deus. Quando passava os 15 minutos, eu nem tinha começado a orar pelos jovens, só tinha conversado com Deus. Senhor, eu estou assim, eu preciso disso. O tempo já tinha passado, e eu estava conversando com Deus, e meu Deus, está muito rápido esse tempo. Mas é porque eu tenho buscado no Senhor, tenho buscado nele refúgio, força para estar de pé. Porque se eu fosse olhar para a dificuldade, se eu fosse olhar para a minha vontade, eu não estaria nem aqui. Se eu fosse olhar para a minha limitação, eu não estaria nem aqui. Porque eu não entendo que eu não sou digno, que eu não sou merecedor, mas a graça dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou, e é por isso que hoje eu estou aqui. Eu acredito na oração, eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a minha oração tem muito efeito. Eu acredito na responsabilidade, no poder que é sobre as minhas mãos, em orar pela minha vida, em orar pela minha esposa, em orar pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu acredito. E muitas coisas, muitas respostas eu já obtive do Senhor. E eu reconheço, por isso que todas as vezes que Deus ele ouve minha oração e me responde, eu venho aqui e falo.
porque eu fico alegre, porque o meu Deus me ouve. Eu fico alegre porque o meu Deus tem estado comigo todos os dias, ao meu sair, ao meu retornar. Ele tem me dado um livramento, que é o que eu oro para Ele. Muitas vezes eu já tive muitos livramentos aí no trânsito. E pessoas podem achar é coincidência ou é sorte. Não, eu oro para o meu Deus todos os dias, Senhor, me dá um livramento. Assim como Daniel tinha a possibilidade de passar pela cova dos leões, eu acredito que ele tenha orado pedindo livramento. Eu também peço livramento do Senhor. E quantas vezes Deus me livrou de um acidente, de um assalto. E eu acredito que é porque eu tenho orado. Eu acredito porque Deus ele tem estado do meu lado. Então é por isso que eu tenho uma alegria de estar na casa do Senhor. É por isso que eu tenho uma alegria de servir o meu Deus da melhor forma possível. Porque se eu não ouço a voz do meu Deus, porque eu não sei nem quem é o meu Deus, como é que eu vou ter prazer em servir Ele? Como é que eu vou ter prazer em estar na casa dele aqui? Como é que eu vou ter a satisfação de chegar aqui, de sentir a presença dele, de adorar a Ele, de entregar um louvor agradável? Você precisa ter essa intimidade com Deus, você precisa passar a ter esse compromisso de todos os dias, por mais cansativo que seja, do seu dia. Tire 10 minutos por dia. Na primeira semana você vai ver, vai ser cansativo. Mas aí você já vai na primeira semana 10 minutos, na segunda já passa para 15, passa para 20, e quando você vê todos os dias você está orando, e Deus está te fortalecendo, Deus está te ajudando, Deus está tirando o fardo, cansado das tuas costas, e Ele está a resposta, está a solução, Ele te ajuda no teu problema. Então vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando, orando, apresentando ao Senhor. Porque Ele vai nos dar o livramento, Ele vai solucionar nossos problemas. Mas acima de tudo, Ele vai ter prazer de todos os dias, naquele horário, ir lá no teu quarto, e sentar na tua cama, e te ouvir, e falar contigo, e vocês terem essa intimidade, essa conversa. Sabe o que acontece com quem tem intimidade com Deus, como Moisés tinha? Sabe o que acontece quando você começa a conversar com Deus, começa a ter esse amor com Ele? Bota aí Êxodo 34, 29. Olha o que aconteceu quando Moisés desceu do monte ao falar com o Senhor. 34, 29. Êxodo 34, 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia a glória do Senhor, onde todos do arraial, onde todos do campo olhavam para ele e não conseguiam olhar, de tão brilhoso que estava o seu rosto, porque ele estava na presença do Senhor, onde todos viam que ele estava com o Senhor. E era notável. Então é assim que Deus quer. É assim que Deus quer fazer comigo, com você. E aonde quer que nós chegarmos, nosso rosto dele, onde as pessoas possam olhar para a gente. Olha, esse rapaz é diferente, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Olharem para você como alguém que é servo do Senhor. Porque hoje em dia, se você não tiver esse brilho, você passa despercebido, porque por causa de paga todos, homens e mulheres aí que se dizem ser crentes cristãos, que estão difamando a igreja, que estão difamando os cristãos pelo fato dele se dizer ser cristão, mas age de forma que não devia. Então você precisa ter esse brilho no seu rosto, para que onde quer que você chegue, as pessoas possam reconhecer que Deus está na sua vida. E você só vai conseguir fazer isso quando você ficar no secreto com o Senhor, não só na terça-feira, não só no domingo, mas todos os dias da sua vida, todos os dias que você orar, encostar os seus pés na presença do Senhor. É assim que os seus problemas vão ser solucionados. É dessa forma que Deus ele vai te dar a resposta. E você pode passar o desafio que for,
Você pode passar a prova que for, só você e Deus, mas quando a recompensa chegar, aí todos vão ver aquilo que Deus fez na tua vida. Algo grandioso, algo maravilhoso. E aí aquelas pessoas que não estão naquela mesma sintonia que você vão dizer, foi sorte, mas também de tantas vezes, mas também assim, mas também assim. Mas não, você sabe que foi o seu Deus que abriu a porta. Foi o seu Deus que solucionou o seu problema e que te deu a resposta. Então passe a entrar no secreto com o Senhor, porque só vai te trazer coisas boas. Eu nunca vi ninguém que tem vida de oração com o Senhor reclamar de algo ou não receber resposta. Porque eu sou prova viva disso. E eu sei que no tempo certo Deus ele age, Deus ele opera, Deus ele faz, porque ele honra a nossa fé. Então não fique só acreditando que somente a oração do pastor que vai mudar, somente a oração das ovelhas que vão mudar, mas a sua oração, você se posicionando, você orando no secreto com Deus, ele vai te fortalecer, vai te dar vitória. Você vai ver, quando você viver esse momento na presença do Senhor, aonde você falar com Ele, Ele te responder, você vai ver que a sua fé vai ser revigorada, você vai ver que a sua alegria vai ser revigorada, você vai ver que você vai ter mais vontade de servir a esse Deus, e você vai ter motivo para dar o seu melhor para Ele, e não viver uma vida sem motivo, de só chegar na igreja e sair da mesma forma. Porque Ele está aqui nessa noite. Porque Ele está aqui a cada culto nos entregando um banquete. Mas como eu falei, o alimento diário que nos fortalece é diário, todos os dias, na nossa casa, no nosso secreto com Deus, apresentando a Ele, falando com Ele. É ali que Ele nos dá os maiores milagres. É ali que Ele nos dá as maiores vitórias, as maiores conquistas. É o nosso secreto com Ele. Então que vocês possam ficar de pé nesse momento e que Deus possa ter falado no seu coração, assim como Ele falou no meu. Essa campanha nada mais é para nos despertar. Você que não tem essa vida de oração com o Senhor, você que não tem esses momentos com o Senhor, procure ter. Busque dentro de você algo que te aproxime de Deus. Lembre da primeira vez que você chegou na igreja, que você chegou até de arrependimento. Lembre daquilo que Deus ele já fez na sua vida. E se Ele já fez algo na sua vida, por que Ele vai parar de fazer? Se Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, será eternamente. Então se Ele te ouviu uma vez, se Ele solucionou o teu problema uma vez, o que vai impedir dele fazer novamente coisas maiores, melhores? Mas para isso a gente precisa diminuir, descer, orar, e orar, vigiar, jejuar. Precisamos chamar a atenção de Deus. Nessa noite você tem a oportunidade de se abrir para Ele. Assim como aquela mulher se abriu verdadeiramente para Ele. O problema dela era um filho. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei se você precisa de uma resposta de Deus, uma causa na justiça, precisa de um milagre na saúde, precisa de alguma coisa. Eu não sei qual é o seu problema. Mas o mesmo Deus que solucionou o problema de Ana naquele tempo, o mesmo Deus que está hoje aqui para solucionar o meu e o teu problema. Então creia, acredite, continue confiando em Deus, porque Ele tem coisas maiores do que nós esperamos, coisas que a gente nem imagina que Deus tem na nossa vida. Eu sou prova disso. Eu sou fruto de oração da minha mãe. Hoje não era para mim estar aqui. Na minha adolescência, nos meus 13, 14 anos, eu me desviei e fui para um caminho que não era para mim ter. Eu comecei a andar com gente errada,
comecei a usar coisa errada. E eu me desviei do caminho que a minha mãe tinha visto. Mas tanto ela orava, tanto ela me levava para a igreja, tanto ela perseverava, continuar crendo. Hoje eu estou aqui. Então a oração ela tem poder. Não há nada impossível para Deus. Eu sou fruto de oração. E eu já vi isso aí com frutos de oração. Eu já orei, Deus já resolveu causas e problemas. Então não desista. Não desista, continue acreditando, continue crendo, continue orando, apresentando ao Senhor no secreto. Eu lembro que minha mãe toda noite ela pegava um óleo ungido e ela ia orar nos pinos, meus irmãos, tacava óleo ungido, a gente acordava com o cheiro de óleo ungido, e ela orava, ela profetizava, meu filho vai ser o homem de Deus. Ela orava aqui numa coisa que apareceu na minha mão aqui, e ela dizia que ia ser contigo. E ela orava, e parou. Aqui escureceu e não deu em nada. Eu não sei o que era, eu não sei o que poderia ser, mas a fé dela ter orado no secreto, sem eu saber, sem meus irmãos saber, madrugada ela pegava o óleo, orava e apresentava ao Senhor. E hoje nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então não desista. Procure ter um momento com Deus. Procure ter um momento com Ele. Tire 10 minutos do seu dia, 15 minutos, faça um sacrifício. Porque Ele está só esperando você agir. Ele está só esperando você se posicionar. Ele está só esperando você começar a orar para que Ele possa intervir no seu problema, para que Ele possa abrir os céus e te abençoar. Mas você precisa se posicionar, você precisa fazer a sua parte. Você não precisa sair contando por um para o outro o seu problema, não. Feche a porta do seu quarto. Entre no secreto, só você e Deus, só você e Ele. É só Ele que precisa saber do teu problema, porque é Ele que pode solucionar as causas mais impossíveis que existem. Não desista, não pare, persista. Quanto mais alerta, quanto mais fica difícil, quanto mais próximo está chegar da sua vitória. Então comece a orar ao Senhor. Apresente Ele a sua causa nesse momento. Feche seus olhos e comece a orar. Não se preocupe com o seu irmão da direita, da esquerda. Se você quiser chegar até o altar, se ajoelhar na presença dEle, apresentar Ele a sua causa, o seu problema, é só você e Ele. Eu não preciso saber, mas não precisa saber. É você e Ele no secreto. Com certeza, quando a bênção chegar, quando o problema for solucionado, Ele te recompensará publicamente, onde todos verão que a tua lágrima, onde todos verão que o teu sacrifício foi recompensado, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas na minha e na tua vida. Que Deus abençoe a vida de todo mundo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Eu encontro aqui no céu esta noite, eu encontro aqui no céu. Entrega teu pedido ao Senhor, porque eu tenho encontro com Ele esta noite. Aleluia. Oh, eu sei que tu estás neste lugar. Eu sei que tu estás neste lugar soltando o corpo.
tua natureza, o mundo nos chama, Pai, queremos estar atentos para ouvir o teu chamado. Pai, te apresento hoje, o primeiro dia, Pai, te apresento todos os pedidos desta taça. Pai, a tua palavra diz que sobe como um cheiro suave e agradável diante da tua narina, Pai. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, Pai. E neste momento, Pai, que eu te apresento, Pai, esta taça, com todos os pedidos possíveis e impossíveis, pedidos sobrenaturais, mas que só o Senhor tem o poder para realizar. E eu tenho certeza que sobe diante da tua narina agora, Pai. Os anjos estarem diante de ti, Pai querido. E diante de ti, Pai querido, vai vendo cada pedido em secreto, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que tu tem decretos, meu Deus. Tu tem milagres, tu tem providência, tu tem cura, tu tem transformação, tu tem libertação, Pai. Glória, Senhor. E tua manifestação no nome de Jesus. Aleluia. E eu não podia sair daqui, irmãos, sem perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus ou quer aceitar Jesus essa noite, quer fazer sua aliança, quer se realiançar, quer voltar para os caminhos. Tem alguém essa noite no nosso meio que queira se realiançar ou aceitar a Jesus? Se não, então vamos orar, encerrando o culto. E eu convoco as senhoras, amém, para a gente estar fazendo uma reunião ainda no teu lote. Eu prometo que não vou demorar, tá bom? Para a gente tratar do nosso seminário. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos guardando, nos livrando, Pai. Nos trazendo, Pai querido, uma noite abençoada, tranquila na tua presença, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos chamando para esse secreto, Pai, e a gente possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Pai, assim como tu chamou Samuel pelo nome, assim chama nós também, Senhor. E nos dá, Senhor, Pai, disposição para te buscar. Nos leva em paz para os nossos lados, livrando do acidente, do incidente da bala perdida do mau nome sanguinário. Pai, nos guarda para a glória do nome de Jesus. Amém.